Olá, bom dia, uma ótima semana a todos. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos informativos. Hoje eu vou falar sobre o Fundo Rural. Os produtores rurais, eles têm sido autuados massivamente pela Receita Federal por conta do Fundo Rural que não foi recolhido no período anterior a 2017. Por quê? Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, num recurso especial, ele declarou que esse Fundo Rural é inconstitucional. Depois, colocado em pauta novamente, em outubro de 2013, o Supremo Tribunal Federal confirmou que o Fundo Rural é inconstitucional. Portanto, a partir desse período, 2013 para frente, até 2018, que é uma nova lei que eu vou dizer aqui para vocês, o produtor rural não recolhia mais o seu fundo rural porque estava respaldado por duas decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando chegou em outubro de 2017, foi levada essa questão a novo julgamento no Supremo Tribunal Federal e eles modificaram seu entendimento com efeitos retroativos, dizendo que o Fundo Rural é constitucional. Por conta disso, os produtores rurais estão recebendo autuações para pagar esse período que ficou sem recolher. Ele não pega de 2017 para cá, que foi quando foi a decisão que modificou a constitucionalidade do Fundo Rural, declarando constitucional, porque é um período prescrito. Mas a Receita Federal começou cobrando dos últimos 5 anos, de 2014 até 2018. Agora, como nós já estamos em 2020, então está pegando uma parte de 2015, uma parte de 2014, uma parte de 2015 até 2018, Porque depois de 2019 o produtor já começou a recolher novamente. Por quê? Porque em outubro de 2018 foi feito um refis, foi editada uma lei, o refis do produtor rural, onde eles davam oportunidade do produtor rural confessar a dívida, pagar à vista com determinado desconto, ou optar por pagar em 15 anos em até 60 parcelas. Então, todo aquele fundo rural que ficou sem pagar durante os últimos 5 anos, o produtor rural tinha a oportunidade de aderir a esse refis e parcelar a sua dívida em até 60 parcelas. Muitos aderiram, outros não. Por quê? Porque a Receita Federal, a princípio, ela não tem condições de colocar um fiscal para cada produtor rural. Eles não têm corpo técnico para isso. Eles não têm mão de obra. Eles não têm pessoas fiscais suficientes para isso. Mas eles usaram de, entre aspas, uma artimanha. Eles pegaram junto ao sistema do Estado as notas fiscais eletrônicas. E daí, com as notas fiscais eletrônicas, que lá identifica as negociações que eles fizeram com a soja, com o gado, com os grãos, o milho, enfim. E lá eles identificam as notas fiscais que foram emitidas e em cima desse arquivo, dessa relação de notas fiscais, eles fizeram as autuações. As autuações menores de produtores rurais, pequenos produtores rurais, têm dado 300 mil, 400 mil, 600 mil reais. E então, eles têm sido autuados nesse sentido. Alguns correm lá, fazem acordo, parcela em 60 vezes, outros vendem alguma coisa e pagam à vista, enfim. Mas o que eu recomendo, tendo em conta as decisões do Supremo Tribunal Federal de 2010, repetidamente em 2013, onde o produtor rural estava respaldado por uma decisão do STF que o Fundo Rural era inconstitucional, eu tenho aconselhado e tenho feito também
muitas defesas administrativas, né, impugnando esses autos de infração, no sentido de que eles estavam sim respaldados por uma decisão do Supremo. E mais um fator: quando há comercialização de produtor rural para produtor rural, não deve incidir esse imposto, senão vai dar o bis in idem. O imposto deve incidir quando ele vai para o final da cadeia, por exemplo, o gado para o frigorífico, né? A soja para a indústria que vai trabalhar com esse insumo. Enfim, quando a comercialização é feita de produtor rural para produtor rural, não incide esse imposto. Então, existem, entre outras teses, substancialmente questões jurídicas que podem defender o produtor rural nesse sentido. Então, a primeira coisa a fazer é a impugnação ao auto de infração. Isso pode ser feito de qualquer lugar do país, porque tudo é informatizado, tudo é digital hoje em dia. O auto de infração dá para a gente visualizar pelo site da Receita Federal. A procuração do cliente a gente pega pela Receita Federal, eles têm uma procuração própria deles. A defesa a gente apresenta pelo site da Receita Federal. Contratamos digitalmente, né, pela internet. Enfim, por ser Receita Federal, nós atuamos em todos os estados do país. E o que eu tenho a dizer a vocês? Cidadãos brasileiros, não baixem suas cabeças para o fisco. Eles estão vorazmente atrás de recolher impostos, de angariar dinheiro para o erário, porque estamos endividados. Mas será que é mais uma vez o agropecuarista, o agricultor e o pecuarista que vai pagar essa conta? Então, o meu recado é esse. Quem estiver recebendo autos de infração, procurem o seu advogado de confiança. Impugnem esse auto de infração. Esses autos de infração vêm sendo feitos com base nas notas fiscais eletrônicas que eles pegam do sistema do Estado. Não está havendo uma fiscalização local, uma fiscalização individual. Tanto que aqueles produtores que emitiam ou emitem notas fiscais pelo talonário ainda preenchido à mão, não tem condições de apurar o imposto deles, porque depende de que um fiscal vá pessoalmente fazer esse trabalho, e o aparato ainda desses órgãos de fiscalização ainda não está em condições de alcançar esse tipo de trabalho. Então esse é o meu recado. Produtores rurais, defendam-se. Um grande abraço a todos.